Bom, chegamos ao signo de Sagitário. A carta para essa semana é o Rei de Copas, né? O Rei de Copas ele fala do equilíbrio emocional, do restabelecimento, do controle das emoções, né? E isso é algo muito profundo, né? Porque as emoções elas estão muito ligadas às vivências que nós temos ao longo da vida, né? Todas as questões emocionais, elas estão conectadas com aquilo que nós vivenciamos ao longo do nosso caminho, né? E se existe algum conflito emocional, se tem alguma dificuldade, né, que precisa aí fazer um restabelecimento, um controle aí das emoções, é por conta de situações do passado, situações da nossa vivência ao longo da nossa caminhada, que precisam ser analisadas, precisam ser avaliadas, precisam ser revistas, né? Justamente porque se existe um desequilíbrio, é porque é algo que talvez possa estar numa visão muito fatalista, sabe? O desequilíbrio ele vem justamente, o desequilíbrio emocional, sobretudo, ele vem justamente disso. A gente tem uma perspectiva negativa da vida, negativa das coisas. Daí que vem a ansiedade. Se hoje, no presente, eu estou vislumbrando que o futuro possa ser ruim, eu já começo a sofrer por antecipação, né? O desequilíbrio emocional, ele vem muitas vezes daí, né? Muitas vezes da gente não ter uma perspectiva mais positiva da vida, né? Da gente observar que ninguém consegue nos tirar do nosso equilíbrio, né? Não é aquela coisa assim, eu estou equilibrado, aí aconteceu alguma coisa na rua, alguém veio e falou alguma coisa e aquilo ali me desequilibrou. Isso não acontece. O que acontece é, nós temos um desequilíbrio interno que não está sendo visto, não está sendo avaliado, e quando uma situação se apresenta, ela apenas faz um gancho, faz uma conexão com esse desequilíbrio interno. E aquilo nos tira a nossa paz. E aí, muitas vezes, em vez de acusarmos a situação que tirou a nossa paz, como se fosse a causa do problema, a gente precisa ter esse olhar interno e ter essa percepção de que se aquilo que veio de fora, aquilo que veio externo, mexeu comigo, é que aqui dentro tem algo que eu preciso trabalhar. E aí eu não posso atacar aquela pessoa ou aquela situação que me mostrou que existe esse desequilíbrio. Aí que está a questão. É você perceber que a pessoa que mostrou ou a situação que mostrou não é o inimigo, né? Não é algo que tem que ser combatido ou rechaçado. É um amigo, porque mostrou assim, olha, tem coisa aí que precisa ser resolvida, né? O que as pessoas normalmente fazem? Reprimem tudo, né? Deixam os dias passarem, daqui a pouco já está com foco em outra coisa, e aquela situação que desequilibrou, finge que não aconteceu, sabe? E vai seguindo a vida. Aí lá na frente vem uma outra situação, uma outra pessoa, e aí traz aquela questão à tona de novo. Aí é mais uma oportunidade para a gente avaliar, mas por que tem esse comportamento? Por que eu estou agindo dessa forma? E ver, uma coisa interessante de ver, é aquilo que sempre se fala do conhecimento e da ação, da teoria e da prática, né? Na teoria nós temos uma ideia. Na prática nem sempre bate com a teoria. Por quê? Porque se existe alguma questão emocional aí no meio, a teoria não vira prática. Então, se na minha prática eu estiver fazendo coisas ou tomando atitudes que não batem com a teoria do que eu aprendi, do que eu estudei, ou do que eu aprendo e do que eu estudo, é porque tem alguma questão aí emocional, algum desequilíbrio que não deixa acontecer essa ponte entre a teoria e a prática.
entre o saber e o fazer. E aí é preciso investigar isso. É preciso entender que tudo isso aconteceu, esse desequilíbrio, né? Para que nos mostre que essa questão precisa ser avaliada. Porque se for uma coisa de culpar a situação ou a pessoa, como quem diz assim, não, se não tivesse tido aquela situação, ou se não tivesse encontrado aquela pessoa, estaria tudo bem, estaria tudo tranquilo, né? Se tiver essa perspectiva, aí é certeza que lá na frente tropeça de novo, né? Porque não se pode ter essa visão de que algo externo tem a força de nos abalar. Se abalou é porque internamente a gente não tinha a estrutura ali para que viesse aquela situação e a gente resolvesse. Tem um exemplo muito interessante da vida de Chico Xavier que mostra que uma pessoa lá que trabalhava para ele chegou num determinado momento e falou assim para ele, olha Chico, você está com um problema aí. Aí o Chico estranhou aquilo, olhou para a pessoa e perguntou, que problema que é? Qual é o problema que eu tenho? Ele falou, olha, fulano de tal está te roubando. Aí ele falou, bom, não é um problema meu, isso é um problema dele. Você vê, ele está arrumando karma para ele, né, débitos, para ter que ajustar lá na frente. Né? Então não é um problema meu que ele esteja me roubando, é um problema dele. Você vê isso? Esse exemplo mostra que o Chico não se abalou pelo fato de ter alguém roubando. Toma as medidas necessárias, né? Com a pessoa lá que fez, conversa, orienta. Se não tiver mudança, aí encerra o ciclo, né? Encerra a relação, a pessoa tem que ir embora. Mas aquilo não tirou ele do equilíbrio. Por quê? Porque ele já estava equilibrado. Entendeu? Saber que a pessoa estava roubando, aquilo para ele, ele teve a percepção maior, mais ampla da coisa, que é isso que ele relatou. Ele falou, não, mas eu não estou com problema, quem está com problema é ele. Ele está fazendo uma coisa que não deve. Eu estou caminhando a minha vida aqui tranquilamente. Você vê, um fator externo que podia ter estragado o dia dele, podia ter feito, aí ele vai lá, brigava com a pessoa, discutia, aquele negócio todo, passou batido. Porque não tinha nenhuma questão em que ele já tinha uma percepção da realidade diferente, né? Porque ele já trabalhou isso lá atrás, outras vidas, outros momentos, para que chegasse naquele ponto, ele tivesse o equilíbrio necessário para vir a situação e não desequilibra. Por isso que a gente tem que estar em constante trabalho interno, estar em constante autoobservação e de perceber que as situações externas não têm a força de alterar o nosso equilíbrio interno. Se alterou é porque não estávamos equilibrados. Era um equilíbrio artificial ou momentâneo. Um equilíbrio assim até se alguém cutucasse alguma coisa. E não é ver esse cutucar alguma coisa como algo negativo. É ver como algo que, bom, legal, me mostrou que tem algo aqui que eu preciso resolver. E aí buscar resolver, porque sempre quando a gente manifesta a intenção de resolver determinada situação, os caminhos, as soluções, as oportunidades, o conhecimento aparece. Né? A gente está sendo assistido o tempo todo, ninguém está desamparado, ninguém está sozinho ou esquecido num canto. Está o tempo todo sendo assistido. Mas para que a assistência possa atuar, o livre-arbítrio tem que deixar. A gente tem que perceber que precisamos mudar certas coisas e caminharmos em busca da mudança. Permitir que se mude, né? Querer ter esse trabalho de não, tem que mudar. Por que eu preciso fazer? Preciso fazer isso? Preciso ver isso? Preciso avaliar isso? Preciso investigar isso? Então vamos lá, vou investigar. Me proponho a investigar. E aí o conhecimento, a orientação, a ajuda, tudo aparece. Mas e só se a pessoa transferir esse olhar do externo para o interno. Ela perceber que essa situação aí trazida
pelo nosso rei de copas, mostrando a necessidade do equilíbrio emocional, que foi algo que mexeu com uma situação interna que precisa ser vista, avaliada, e não com algo que a pessoa, né, e não com a situação em si, né? Então é preciso fazer essa reflexão e é o convite aí para essa semana que o Rei de Copas faz o pessoal aí do signo de Sagitário, certo? Então vamos agora para o signo de Capricórnio.